Salve, salve, ouvintes, telespectadores aqui da BCC Television. Está começando mais um Radar Paulista na TV, onde a gente traz aqui sempre às segundas-feiras um tema para o seu debate, para o seu acompanhamento e para o seu esclarecimento. Você, né, que normalmente nos acompanha, assim como nossos sempre novos seguidores, né, das redes sociais, você internauta que também tem acompanhado aqui o nosso trabalho, as nossas entrevistas e a nossa programação dentro da BCC Television, assim como os programas que nós realizamos todos os dias pela Rádio Trianon, Radar Paulista também pelo rádio, né? Hoje nós vamos tratar de um assunto que tem a ver com todos nós, afinal de contas, o trânsito, né, e aqueles que fazem o trânsito em São Paulo, né? Motoristas de caminhões, motoristas de veículos automotivos e, em torno desse assunto, uma campanha de uma empresa aqui de São Paulo quer aumentar justamente a segurança no trânsito com a colocação do chamado selo ponto cego em veículos de transporte da companhia, tá certo? E é sobre isso que nós vamos falar daqui a pouquinho, sobre o Lucas Rodrigo Feltri, que é diretor administrativo da Loga, né, que é justamente uma empresa que faz a coleta de resíduos em São Paulo, e ele vai trazer para nós aqui detalhes dessa campanha que é importante, né, para a redução de acidentes e justamente também para uma maior conscientização dos motoristas com relação ao selo ponto cego. É sobre isso que nós vamos falar. Antes eu tenho aqui ainda algumas observações aqui dos nossos apoiadores. Lembrando que o Radar Paulista vai ao ar todos os dias pela Rádio Trianon AM 740 em São Paulo, também pela Rádio Universal de Santos ao mesmo tempo, em conexão lá com a Baixada Santista, nos aplicativos de rádio, TuneIn e Radios.net, e ainda também nas redes sociais facebook.com/Renato Haddad, e no Instagram é Renato_Albuquerque1, onde você participa, deixa sua crítica, sua sugestão, sua mensagem. Também você pode participar no portal www.radiotrianon.com.br, todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 18 às 19 horas. E aqui na BCC Television, todas as segundas-feiras, às 14h30, às 2h30 da tarde, trazendo também para você o Radar Paulista na TV. Nós temos também, né, os apoios de Mais Espaço e Lazer, ou Eco Espaço e Lazer, onde você realiza aquele evento maravilhoso no Eco Espaço e Lazer, onde você também pode obter mais informações no facebook.com/Eco Espaço e Lazer, ou Mais Espaço e Lazer, tudo junto. Tem também o Ateliê Comunicação, sua melhor comunicação com o mundo. Mais informações no também facebook.com/Ateliê Comunicação SP, tudo junto, tá certo? E também a nossa BCC Television, aqui a nossa equipe super profissional da BCC Television. Temos aí a Luciana, o Verão, o Márcio, o Bernardo e a Betânia. Você pode falar com essa equipe que eles vão lhe atender da melhor forma. E para você fazer aí o seu programa, a sua reportagem, seu vídeo institucional, né? Você pode também entrar em contato no www.bcctelevision.com.br. Tá certo? Bom, dados os recados, então, vamos conversar, vamos chamar aqui no aplicativo o Lucas Rodrigo Feltri, que é diretor administrativo financeiro da Loga. E vamos falar sobre essa campanha para aumentar a segurança no trânsito, né? E eu já vejo que o Lucas Rodrigo Feltri já está aqui conosco e agradeço a sua participação, Lucas, desejando aí uma boa tarde e também uma boa noite, porque o programa também entra à noite pela Rádio Trianon. É uma honra, uma satisfação contar com a sua presença aqui na nossa programação. Renato, a honra é minha. Muito obrigado pela oportunidade. Uma boa tarde, boa noite a você e aos nossos ouvintes. Bom, Rodrigo, não sei se eu chamo de Lucas, de Rodrigo, enfim, o que é melhor para você? Lucas, Rodrigo, tá tudo certo? Lucas Rodrigo. Tá certo, Lucas Rodrigo. Tá certo.
Lucas, é o seguinte, eu falei aqui do selo ponto cego. Então, antes até da gente entrar nas questões que envolvem o trânsito propriamente dito, e essa campanha que vocês estão realizando tem trazido aí questões que acredito serem relevantes para a opinião pública, eu gostaria que você comentasse sobre essa campanha Selo Ponto Cego, do que se trata e como ela nasceu. Renato, a campanha ela nasceu de uma necessidade que nós tínhamos, que nós percebemos a partir da constatação de uma análise dos acidentes que estavam acontecendo com os veículos da empresa, né? E isso tudo nasceu há um certo tempo atrás, quando a empresa começou a investir mais na capacitação das lideranças para um diagnóstico melhor dos riscos e de prevenção a acidentes. Então, foi a partir de aí, de um grupo formado pela liderança da empresa, que a gente percebeu que um grande fator de risco nos acidentes de trânsito, eles não eram apenas os fatores internos da empresa, os quais a empresa vinha investindo e desenvolvendo uma série de ações para mitigar esses acidentes, como a instalação de câmeras nos veículos, sinais sonoros, proteções laterais, espelhos auxiliares, enfim, há uma série de componentes que foram instalados nos caminhões para possibilitar ou para reduzir, né, melhor dizendo, a ocorrência de acidentes. Mas mesmo assim, os acidentes, eles, embora numa quantidade menor, eles ainda ocorriam. E a gente tem aqui uma máxima, né? Nós temos algo que a gente segue, que todos os acidentes podem ser evitados. Então, quando a gente analisava os acidentes que ainda ocorriam, a gente percebia que não era em função, muitas vezes, da ausência de um novo dispositivo ou de mais treinamentos, que eram as ações que as empresas já vinham adotando já há algum tempo. E nós percebemos, então, que era o quê? Era um desconhecimento da outra parte, né? Da parte que tinha ali se envolvido também num acidente, que poderia ser um pedestre, um veículo leve, um motociclista, tal. E esse desconhecimento muitas vezes levava ele a agir de uma forma um tanto quanto até irresponsável, se colocando numa situação de risco muito, muito elevada, né? Que tipo de risco? Desculpa, Luca, que tipo de risco elevado seria esse? O risco de atropelamento, o risco de uma colisão. Então, eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, quando um veículo pequeno para muito atrás de um caminhão, o caminhão, ele, pelos seus espelhos laterais, ele não consegue ver que ali atrás dele tem um veículo, né? E se por qualquer motivo aquele veículo, o caminhão, ele afasta, ele acaba colidindo com o veículo. Se uma pessoa se coloca na porta do lado contrário do motorista, né, onde fica o passageiro ali embaixo é um ponto cego clássico de visão de grandes veículos, né? Então é muito difícil de você ver ali um objeto. E se esse objeto está em movimento, né, que é a dinâmica do trânsito, traz movimentos e tudo mais, então fica muito ainda mais difícil dessa pessoa ser percebida e pode ocasionar aí um atropelamento, pode ocasionar uma colisão. Então, a gente tem os dispositivos, a gente tem o espelho auxiliar, a gente tem câmeras, estamos fazendo testes com câmeras em pontos cegos, temos um alarme de presença também, mas tudo isso, né, são paliativos. O importante é que as pessoas elas percebam o risco e se portem de uma forma responsável em relação àquele risco. Então, é isso o objetivo da nossa campanha, é trazer esse alerta para a população, né, para os pedestres, para os motociclistas, para os outros motoristas,
e ir ao encontro também dos objetivos do município, né? De redução de acidente de trânsito, de redução de vítimas em trânsito. Então, acho que a gente foi muito feliz nesse sentido de desenvolver uma campanha que unisse tanto, né, o objetivo da empresa, a preservação da vida do munícipe e o objetivo da prefeitura. Agora, em que momento, Lucas, vocês chegaram a essa questão de que o ponto cego é que era, vamos dizer aí, um dos vilões da causa de acidentes? Vocês fizeram algum tipo de levantamento, algum estudo, ou, de repente, em uma reunião chegaram a essa conclusão? Enfim, como foi a definição dessa campanha? Perfeito, Renato. Então, há muitos anos, né, a gente já monitora quais são os pontos de maior colisão dos nossos veículos. Então, o ponto cego, para a gente, sempre foi muito claro que ali eram os pontos de maiores colisões, tanto é que já há muitos anos a gente tem ali os espelhos auxiliares e treinamento ostensivo para os nossos motoristas em relação à forma de condução específica em relação ao ponto cego, né? Ver, rever, olhar de novo. A gente capacita, treina também, né, os coletores, que muitas vezes eles são passageiros nos caminhões, a auxiliar o motorista em relação a essa questão do ponto cego. Então, isso para a gente já estava claro há muito tempo. Mas eu acho que foi a partir, né, da internalização de uma cultura de que todos os acidentes podem ser evitados que a gente começou a pensar o que mais a gente poderia fazer, né, e de uma forma mais efetiva também, a gente poderia reduzir ainda mais esses acidentes que ainda aconteciam. E aí a gente... Foi muito interessante esse processo, porque foi a nossa primeira campanha de segurança, que a gente chama assim, extras muros, né? Porque todas as outras nossas ações, elas eram voltadas para dentro da empresa. A gente trabalhava a conscientização, o treinamento, o investimento nos caminhões, e isso daí a gente tivemos a audácia, a coragem, né? De falar, poxa, a gente não pode mais ficar só tentando resolver o problema daqui dentro. A gente precisa também contar com a ajuda da outra parte envolvida, né? Do munícipe, porque se a gente conseguir evitar ali, a gente reduz. E a necessidade da gente criar essa campanha nos levou aí a observar melhor o que já tinha de existente sobre isso, né, que a gente pudesse abraçar também isso daí e desenvolver. E aí a gente constatou que os ônibus já andavam com esse selo em alguns pontos, alguns ônibus. Então, a gente desenvolveu toda uma pesquisa para ver a eficácia desse instrumento. A gente constatou que onde ele tinha sido adotado tinha tido uma boa eficácia, e foi aí, então, que a gente decidiu não só abraçar o selo, né, mas elaborar toda uma campanha em cima do selo, né? O selo, por si só, ele alerta ali aquela pessoa naquele momento, mas pode ser tarde, né? A pessoa já pode estar em situação de risco. Então, o que a gente espera com a campanha é que a gente mostre através, né, da mídia e de outros formatos também de comunicação que a gente tem utilizado, a importância, né, leve essa informação para o motorista, para o pedestre, e a importância dele se colocar numa posição segura quando ele está ali no trânsito perto de um veículo grande, né? A gente tem feito essa campanha não só voltada aos veículos da empresa, né, mas todos os veículos grandes que é um fato comum. Agora, Lucas Rodrigo, quantos funcionários tem a Loga e quais são as principais causas de acidentes que vocês verificam a partir das informações que vocês coletam junto a esses colaboradores, né? Claro que nós estamos falando de acidentes de trânsito, onde, como você acabou de dizer, interfere inclusive nas vidas de
pessoas que estão aí no cotidiano da cidade, né, correndo para lá e para cá e tudo mais, e há essa preocupação também no sentido de oferecer uma melhor segurança aos cidadãos de uma maneira geral. Então, a minha pergunta com relação ao número de motoristas, pessoas que fazem esse trabalho, aproveitando, gostaria que você falasse de maneira muito breve sobre que trabalho realizar a Loga, porque às vezes as pessoas estão se questionando, mas qual é o trabalho, né, que a Loga realiza no sentido de fornecer esse serviço de utilidade pública aos cidadãos? É um serviço público, né, como você acabou de dizer, tem também a participação aí, vocês são contratados da Prefeitura de São Paulo, e também sobre os acidentes especificamente. Muito bem, Renato. Bom, nós somos 2.500 funcionários ao todo, né? Cerca de 500 são motoristas. Né? Os principais acidentes de trânsito, eles são pequenas colisões que acontecem durante o serviço de coleta, né? Não é nem tanto no trajeto. E esses pequenos acidentes, eles são causados na maioria das vezes, pela disputa que a gente tem ali, né, dos nossos caminhões com os carros nas vias. Então, existem situações de carros estacionados de maneira irregular, vias que são muito estreitas, que não comportam, muitas vezes, ali 2 carros estão passando, né, ainda mais um veículo grande, situações em que as pessoas estão apressadas e não aguardam ali a coleta do lixo de uma forma regular, então elas avançam um pouco de uma maneira irresponsável na condução do veículo, né? Então, mas são pequenos acidentes, são coisas que normalmente não, na maioria dos casos, né, na totalidade dos casos, não levam a vítima, né? Os acidentes que mais nos preocupam, obviamente, são aqueles onde há vítimas, que são os acidentes de trajeto, na maioria das vezes, ou nos acidentes envolvendo pedestres. Nesses casos, são acidentes que envolvem o ponto cego, e por isso que a gente chamou tanto a atenção para essa campanha, né? São acidentes raros de acontecer, mas quando acontecem, são acidentes que causam um trauma dentro da empresa muito grande, e a gente luta contra eles de todas as formas. No mais, esses outros 2.000 funcionários são, na sua maioria, coletores, né, que fazem o trabalho aí de coleta dos resíduos. E como você sabe, aqui na cidade de São Paulo, nós fazemos a coleta dos resíduos domésticos, das residências, né? E esses resíduos, eles são dispostos hoje em sacos de lixo, e muitas vezes eles são dispostos de forma irregular, né, causando acidentes com os nossos coletores de corte ou de perfuração. Então, esses são acidentes que também a gente tem campanhas específicas de conscientização da população. A gente tem um monitoramento muito grande de onde esses acidentes estão ocasionando, para a gente fazer campanhas pontuais, locais, para orientar o descarte correto de material que perfure, né, ou que corte. Então, são agulhas, vidros quebrados, lâmpadas quebradas, metais que possam também cortar, tal. Então, pela dinâmica ali do trabalho, muitas vezes esses materiais eles estão escondidos dentro dos sacos de lixo, e os nossos coletores acabam se machucando. Também são acidentes leves, não são, na maioria das vezes, não são acidentes graves, mas são acidentes que a gente tenta evitar. Afinal de contas, muitas vezes os nossos colaboradores eles acabam tendo que ficar afastados, enfim, isso daí não é bom para ninguém, né? Além dos serviços de coleta de resíduos domiciliares,
a gente faz todo o tratamento desses resíduos também, né? E a disposição final dos resíduos. Também fazemos a coleta de resíduos do sistema de saúde, então todas as clínicas veterinárias, clínicas de saúde, farmácias e grandes hospitais são coletados pela Loga, a coleta de materiais recicláveis. Então, hoje, a Prefeitura de São Paulo contrata a Loga para fazer a coleta desses materiais. A gente cobre uma porção de 67% já de todas as vias da nossa área, né, que responde por aproximadamente metade da cidade de São Paulo. E esses resíduos eles são levados para cooperativas que fazem a separação desse material, né, e o aproveitamento desse material através de reciclagem, né, e gera renda para esses cooperados. E isso é uma ação muito importante da prefeitura que a gente apoia aí também. Então, basicamente, são esses os grandes serviços que a gente faz. Bom, Lucas, eu vou ter que fazer aqui um breve intervalo e, aproveitando, né, já que nós vamos entrar no segundo bloco, eu vou deixar uma pergunta já para a sequência aqui do Radar Paulista na TV, com relação a essa questão de campanhas, né, para que não ocorram em acidentes no trânsito. E é uma coisa muito comum hoje os colaboradores utilizarem aparelhos de celular, né, ao volante, há outras questões do dia a dia, do cotidiano, e eu gostaria que você também comentasse a esse respeito, mas daqui a pouquinho, no segundo bloco do Radar Paulista na TV, rapidinho, eu espero aí a sua audiência na sequência da nossa programação. Estamos de volta com o Radar Paulista na TV, hoje tratando de um tema que está relacionado ao trânsito e uma campanha que vem aí colaborando para a melhoria das condições de trabalho nessa situação de trânsito, que é a campanha Selo Ponto Cego, realizado
por uma empresa aqui de São Paulo. Eu havia deixado uma pergunta para o diretor administrativo e financeiro da Loga, o Lucas Rodrigo Feltri, com relação a, por exemplo, hoje é muito comum, né, haver aí motoristas utilizando aparelho de telefonia durante o trajeto, ou outras questões, como, por exemplo, o uso de bebida alcoólica, né? Claro que o funcionário não poderia beber nem em condições mesmo durante o trabalho, mesmo que ele não fosse motorista, mas numa situação normal, né? O que você tem a dizer com relação a esses aspectos do trabalho do motorista no trânsito de São Paulo, Lucas Rodrigo? Renato, olha, nós temos uma regra muito clara em relação ao uso de aparelho celular dentro da empresa e durante a direção, né? A gente, não só em relação a isso, mas nós temos 7 regras de segurança que elas não podem ser, de forma alguma, descumpridas, sobre risco de demissão de quem quer que esteja descumprindo ela, seja um motorista, seja um coordenador, um diretor ou até o presidente da empresa. Então, isso é algo que a gente já pratica há algum tempo, um bom tempo. Todo mundo é devidamente treinado, informado, avisado sobre isso. E nós contamos com dispositivos de câmeras, né, nos caminhões, que possibilita a gente fazer, eventualmente, fiscalizações sobre o cumprimento dessas regras, né? Então, a gente sabe hoje que o celular é um instrumento de comunicação muito importante e a gente tentou colocar essas funcionalidades dentro do nosso computador de bordo, né? O motorista ele tem dentro do caminhão um dispositivo que permite a ele se comunicar com a nossa central de monitoramento. Então, nós, através desse sistema que tem Bluetooth, né? Ele não precisa efetivamente pegar o aparelho, colocar no ouvido e tal, que é uma situação prevista no Código de Trânsito, regulamentada e permitida, que é a forma como os motoristas eles acabam se comunicando conosco. Apesar disso, a gente sempre orienta para que eles estejam parados em local seguro, né? Não coloquem ele em risco e nem, eventualmente, terceiros que possam vir a colidir se ele não estiver num local adequado. Mas a dificuldade nossa não é só em relação ao motorista, né? Mas é em relação a todas as atividades. A gente acompanha aí os índices de acidentes e a gente percebe que existe cada vez mais acidentes e inclusive fatais, né, com pessoas andando distraídas com o celular. Então esse é um ponto também que a gente acaba treinando os colaboradores para que prestem atenção quando uma pessoa está distraída e também não usem celular durante o trabalho. Se precisar usar o celular, tem que estar num local seguro e não executando a atividade, né? Não, qualquer que seja a atividade da coleta, seja a atividade de motorista, ou no caso aqui dos outros funcionários, como mecânicos e tudo mais. Então, a gente tem essa regra hoje dentro da empresa e a gente tem pouquíssimos acidentes onde a gente percebe que o celular teve influência hoje no acidente. Tá certo. Uma outra curiosidade que eu tenho também, até por ter atuado nessa área também de segurança do trabalho, né? Realizava campanhas de prevenção de acidentes nas empresas e tudo mais. Eu tenho essa formação também, Lucas, e aí uma das atividades, né, que nós fazíamos, que eu fazia também, isso há muitos anos atrás, era a investigação dos acidentes e, consequentemente, as orientações dadas aos colaboradores quando do acontecimento do acidente, né? Porque, queiramos ou não, uma hora ou outra, eles acontecem. E no trânsito, acredito que essa preocupação seja ainda maior em razão, né, de as autoridades também terem
a possibilidade de acompanharem aquilo que está, às vezes, afetando o trânsito de São Paulo, o que traz também esse olhar do cidadão e o olhar da sociedade a respeito de como a empresa atua nesse sentido. E a minha pergunta vai justamente a esse encontro. Quais são as orientações que a Loga passa justamente a seus colaboradores, aos seus motoristas, que estão no trânsito de São Paulo e são acometidos ou acometem algum tipo, ou cometem também algum tipo de acidente de trânsito? O que a Loga orienta quando eles acontecem? Bom, Renata, a primeira providência que o motorista precisa fazer é informar a central, né? Então, ele faz isso de uma forma muito... obviamente que se houver vítimas, dar o primeiro suporte à vítima, né? Não pode... a gente orienta a não movimentar a vítima, né? Mas tem que proteger ali o perímetro para que aquela pessoa, né, se tiver ali combalida, não venha a sofrer um outro acidente, né? Isso protegido ali a vítima, então chamar aí um resgate, se for o caso, tal, e informar a empresa imediatamente. São essas 3 providências básicas iniciais quando existe um acidente de proporções maiores. Quando existe um acidente de proporções menores, sem vítima, são pequenas colisões, tal, primeiro se deslocar por um local seguro, né, para não causar transtorno no trânsito e não ocasionar um acidente mais grave, e ali sim a pessoa se comunica conosco, comunica com o terceiro envolvido, né, pegam os dados, tal, e permitir que depois a empresa possa dar andamento nessa investigação, nesse processo até de indenização do terceiro, do reparo ali, quando é uma colisão e tudo mais. Queria destacar que a empresa hoje, com todos os veículos da empresa contam hoje com câmeras, então a gente tem um processo bastante completo de análise desses acidentes, que nos permite identificar efetivamente as causas, as responsabilidades, e isso é muito importante, é utilizado para a gente aí para a conclusão desse processo pós-acidente, né? Uhum. Uma outra coisa, né, já que nós estamos falando na campanha Ponto Cego, né, do selo aí da Loga, há quanto tempo vocês implantaram essa campanha na empresa e quais foram os resultados efetivos? Quer dizer, né, se vocês tinham acidentes com essa característica do ponto cego, se a implementação da campanha trouxe resultados e de que maneira vocês pretendem seguir com a campanha? Olha, nós adesivamos os nossos veículos em outubro, né, de 2021 agora, do último ano. Além da adesivação, a gente vem ainda mantendo a questão dos treinamentos, elaborando novos treinamentos sobre o tema, e nós observamos uma aderência de outras empresas de transporte, de caminhão e de ônibus, no tema, o que tem impulsionado as campanhas nas mídias sociais e em outros meios de comunicação. Como eu lhe disse, o selo é só uma forma da gente chamar a atenção do munícipe ali naquele momento que ele está já colocado numa situação de risco, né? Ou alertar ele talvez para sair dessa situação de risco porque ele está num local que ele pode não estar sendo visto. A nossa campanha, ela é uma campanha de conscientização para evitar que o munícipe chegue a essa situação. Então, a gente precisa muito da ajuda de vocês, né, que são os agentes, até formadores de opinião, para impulsionar essa comunicação, para alertar as pessoas a não se colocarem ali, porque pode ocasionar um acidente fatal e que muitas vezes ele não foi de forma alguma voluntário ali do motorista daquele caminhão.
né, ou daquele ônibus. Ele simplesmente não consegue ver o que está ali, mesmo com os vários aparatos ali de tecnologia que tentam minimizar esses pontos, né? Mas, de forma efetiva, a gente conseguiu já chamar a atenção de uma parte da mídia, né? Tanto é que nós estamos aqui conversando, conseguimos chamar a atenção dos próprios motoristas de uma forma um pouco mais participativa, falar, olha, né, nós estamos juntos nesse negócio, nós estamos fazendo nossa parte, então a gente precisa que vocês também façam a parte de vocês ainda com mais afinco, com mais responsabilidade, né? E nós conseguimos reduzir a quantidade de sinistros que a gente tem nesses pontos. Eu poderia te dizer aqui que nós reduzimos em mais de 20% já a quantidade de acidentes nesses pontos, num período de campanha muito, muito pequeno ainda, né? Menos de um ano. Uhum. Vocês pretendem ou pensam em ampliar essa campanha? Quer dizer, o selo Ponto Cego seria também absorvido por outras empresas? Vocês poderiam fazer parcerias no sentido de que a sociedade também participasse dessa campanha? Ou é uma campanha realmente mais específica da empresa que você representa? Não, muito pelo contrário. A gente tem essa missão, né, de contactar outras empresas, de expandir essa campanha. A gente tem o apoio da CET, o apoio, de modo geral, da Prefeitura de São Paulo para essa campanha, e constantemente a gente tem angariado novos participantes, aderindo, impulsionando através das mídias sociais. Então, a gente espera que, efetivamente, essa campanha atinja, né, um grau de divulgação que as pessoas elas sejam impactadas até pelas imagens, né, que a gente vincula. Eu convido a todos a visitarem a nossa página no Instagram e no Facebook, onde a gente tem ali o vídeo da campanha e a gente mostra os acidentes, né, que são causados ali em Ponto Cego, para que as pessoas estejam impactadas e elas possam ali elas se protegerem e eventualmente protegerem até outras pessoas que não foram impactadas, que não percebam o risco, e essas pessoas já conscientes do risco possam alertar, possam proteger e evitar um risco que poderia ser fatal. Atenção motoristas, pedestres, ciclistas e motociclistas. Vocês sabiam que tem pontos cegos em caminhões e ônibus e que permanecer nessas áreas de risco é um grande perigo para a sua segurança? Então se liga nessa dica que é muito importante. Pro motorista não tem ninguém próximo do caminhão, né? Mas olha eu aqui. Viu só que perigo? Mesmo com toda a segurança, câmeras, retrovisores especiais, tome muito cuidado quando se aproximar de grandes veículos e tenha paciência com os caminhões de coleta de lixo. Os nossos heróis coletores e os motoristas trabalham duro todos os dias para manter nossa cidade limpa e organizada. Proteja a vida e respeite as leis de trânsito. A nossa cidade agradece. Uhum. Há quanto tempo você atua nessa área, na Loga? A Loga também é uma outra pergunta, né, dentro desta. Há quanto tempo a Loga está fornecendo esse serviço para a Prefeitura de São Paulo e se ela sempre atuou também no ramo de coleta de resíduos? A Loga é uma concessionária, ela iniciou as operações em 2004, nós já temos 17 anos de operação, concluídos, né, 17 anos de operação. Eu trabalho no setor há mais de 20 anos. Coincidentemente, uma das primeiras atividades era o controle dos acidentes de trânsito, lá quando eu comecei na empresa. Então, eu identificava ali onde que tinha acontecido os acidentes, marcava ali os pontos, e já naquela época, né, muito se avançou, né? Naquela época não existiam as câmeras,
Os retrovisores auxiliares foi uma coisa que a gente colocou já depois, fruto de análises, né, daquele momento, mas colocou lá quando 1998, 99, que a gente começou a usar os espelhos auxiliares, fruto desse início de análise dos acidentes, né? E a gente percebia desde lá, então, que os acidentes eles eram causados ali, principalmente na dianteira direita, né, na lateral direita e na traseira central. São os principais pontos cegos dos veículos, né? Onde os espelhos não alcançam e se não houver o auxílio ali de alguém, de um passageiro ali no caminhão, são pontos bastante difíceis de se ver. Os veículos mudaram muito de lá para cá, né? Eles também se modernizaram, principalmente os ônibus hoje, eles têm uma visibilidade muito melhor do que era antes, o motorista ele está numa posição mais baixa de direção, os caminhões de resíduo eles ainda não tiveram não temos essa possibilidade, né? Então, o motorista ainda fica numa posição muito alta, embora tenha reduzido os pontos cegos, eles ainda existem e é uma realidade. Tá certo. Bom, Lucas, infelizmente o nosso tempo está se esgotando, né? E após essa conversa que nós tivemos aqui, que eu acredito ter sido muito esclarecedora para todos nós, com relação, né, ao que a empresa faz, e sobre também as questões envolvendo o trânsito e os possíveis acidentes, eu gostaria que você deixasse aí as suas considerações finais sobre tudo que nós conversamos no Radar Paulista na TV desta segunda-feira. Muito bem. Primeiro, obrigado pela oportunidade aí de estar apresentando o nosso projeto, falar um pouquinho da nossa empresa. Segurança é uma coisa que a gente leva muito a sério, e contar com qualquer apoio no sentido de orientar e divulgar para preservar a segurança das pessoas, né, com quem a gente interage, a gente é responsável por isso, é sempre muito importante. Aos ouvintes, eu gostaria de deixar a mensagem de prestem atenção, o ponto cego realmente é muito importante, né? Evitem passar muito próximo dos grandes veículos, né? Faça isso no momento em que você percebe que o motorista percebeu que você está ali, né? Se você vê alguém se colocando numa posição de risco, chame a atenção, né? Evitar um acidente também é uma coisa muito, muito gratificante, e saber que você pode atuar aí na preservação da vida de uma pessoa. Do mais, eu gostaria de chamar a atenção também um pouquinho sobre a questão dos pérfuros cortantes. Todo dia nós descartamos resíduos em nossas casas, evitem colocar resíduos que possam perfurar diretamente nos sacos de lixo, colocam eles dentro de uma caixa de leite ou de uma garrafa PET, tampem a garrafa. Isso vai evitar que alguém se machuque, se contamine. Se for algum material que possa cortar, coloque isso dentro de uma caixa de papelão, feche a caixa de papelão para que ele não saia de lá. E isso pode também evitar aí, que um pai de família, um jovem, volte para casa machucado e esteja impossibilitado de trabalhar e de sustentar sua família. Tá certo. Muito boas as dicas, inclusive aí no que diz respeito ao devido manuseio, né, dos resíduos dentro dos recipientes adequados, né? Sempre importante essa lembrança. Bom, Lucas Rodrigo Feltri, muito obrigado pela sua participação, pelas suas respostas aqui, de maneira que a gente possa também ter uma visão ampliada sobre este tema, né? E eu também agradeço aqui a audiência de todos, como sempre, a nossa programação, a Radar Paulista na TV, onde nós também estamos todos os dias das 18 às 19 horas pela rádio
Trianon AM de São Paulo e também nos aplicativos e nas plataformas digitais. E deixando aqui um grande abraço, uma ótima semana a todos e até semana que vem com mais um Radar Paulista na TV. Até lá!